A alta circulação de mosquito Aedes aegypti em Novo Hamburgo e região tem preocupado a população e as autoridades. Os números de casos de dengue também parecem estar aumentando. Para falar sobre o assunto, recebemos no Vitalidade de hoje o coordenador do projeto de combate e prevenção à dengue, Tiago Felipe Steffen, representando a FEVALE. Ele é biólogo e mestre em zoologia. Para completar o bate-papo, também recebemos a responsável técnica na Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Stephanie Simões Matos. Ela é médica veterinária e doutoranda em veterinária ambiental. É isso, pessoal? Sejam bem-vindos aqui. Obrigada. Ao nosso programa Vitalidade. Já conversamos diversas vezes sobre esse assunto, a dengue, né? Parece que ela saiu um pouco de foco em função da pandemia do coronavírus, mas em 2020 mesmo, a Ju já tinha nos mandado um vídeo alertando a população que não era bem assim, né? Que o mosquito continuava ativo, continuava circulando e que todos os cuidados tinham de ser mantidos. Então, para começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais esse projeto, né, esse programa que tem entre a FEVALE e a Ju também. Vocês podem complementar uma resposta do outro, porque vocês trabalham em conjunto, né? Esse programa, então, de combate à dengue aqui no município de Novo Hamburgo. Bom, atualmente o projeto da dengue, ele tem uma parceria já bastante duradoura, né, com a prefeitura. Desde 2008, ininterruptamente, ele vem fazendo essa parceria. Em 2004 foram os primeiros registros de mosquito aqui em Novo Hamburgo, então começaram as preocupações. Inicialmente era sempre feito uma análise com armadilhas no município, e daí então depois, quando mudou, o município começou a ficar infestado por todas as partes, o Ministério da Saúde exige que seja alterada a metodologia de trabalho. Então, nesse momento que a prefeitura entra em contato com a FEVALE e essa parceria ela se inicia. Foram algumas alterações, ao longo dos anos ela se modificou, tem alguns momentos a parceria ela tinha mais colaboradores por parte da FEVALE, hoje ela tem um número bastante reduzido, mas é uma parceria que permanece. É um termo de colaboração que se chama? Isso, exatamente. Nós temos um termo de colaboração com a Universidade FEVALE, para que sejam executados os trabalhos de campo, né, que são a visitação às residências e a identificação, né, das larvas de inseto coletados, né, que é o que a gente chama de trabalho de campo, que é o que o Ministério da Saúde preconiza que seja feito, que são as visitações, né, nas residências, né, nos domicílios hamburguenses. E esse trabalho é extremamente importante, porque tu não vai somente chegar no domicílio e fazer a coleta, né, dessas larvas de insetos. Tu também vai chegar e orientar a população em relação um pouco à biologia do mosquito e um outro pedaço, né, em outra relação relacionado com a doença em si, da importância que se é manter o peridomicílio sem resíduos que possam acumular a água, né, água parada para a proliferação dessas larvas, para se evitar o perigo que são as doenças transmitidas por Aedes aegypti. Não é só a dengue, além de tudo, né? Temos outras doenças que esse mosquito também transmite, como Zika e a chikungunya. E a chikungunya. Qual a situação, qual a realidade do município atualmente? Bom, com relação ao mosquito, nós fazemos 4 vezes ao ano um levantamento para ver a situação do município e como está a situação. Esse levantamento ele se chama LIRA, é o levantamento rápido de índice de infestação. Foi feito o último levantamento entre o final de janeiro e início de fevereiro. E esse monitoramento que a gente fez indicou um alto índice de mosquitos no município. Então, vendo pelo número de mosquitos, a gente já sabia que Novo Hamburgo tinha muitos mosquitos. Os mosquitos estão por aí, sempre estiveram em todos os bairros, mas o índice está muito alto. Muito mais alto que antes. Não muito mais alto que antes. É a época do ano. Essa época do ano que começa dezembro até maio, é a época que a gente conhece, tendo esse trabalho já há tanto tempo, a gente sabe que essa é a época mais delicada, porque tem períodos de chuva, tem calor intenso, então isso é um momento especial para o mosquito se proliferar. Isso a gente percebe. O problema é que também tem a questão das viagens de final de ano, que está associado às pessoas a irem a outros locais onde o vírus ele é circulante. Isso é importante deixar bem claro que
Novo Hamburgo tem sempre o mosquito durante o ano todo, porém a presença do vírus, da dengue, da zika e da chikungunya, ela não é presente o ano todo. Ela só é presente se alguém contaminado vem para o município e aí então o mosquito pica essa pessoa e assim começa a proliferação na cidade. É isso que é muito importante saber. Então, já tínhamos o mosquito. Sabíamos que a época era mais complicada de todas durante o ano. E tem a presença mais da questão das viagens, então o alerta já estava aceso. Hoje, a gente tem no município com relação aos casos de dengue, já é uma situação bastante preocupante já no município. Começaram a pipocar em alguns outros municípios, mas hoje a situação de Novo Hamburgo é um número que varia bastante de acordo com os dias, em função de todo dia está chegando mais registros. Mas hoje nós temos mais de 100 casos de dengue confirmados no município e mais de 300 casos suspeitos no município. Mas esse é um dado que certamente vai aumentar ao longo dos próximos dias. E por enquanto, só dengue. Essas outras doenças que falamos antes, não foi notificado nenhum caso ainda? Nenhum caso ainda. Não, nenhum caso ainda chegou até a Vigilância em Saúde, a Secretaria de Saúde, como, né, suspeita ou confirmação de zika ou chikungunya, né? Gostaria de complementar o Thiago, que março e abril, historicamente, como ele falou, nós temos ali desde dezembro até maio, mas março e abril, por questões das chuvas e de geralmente se ter uma temperatura mais elevada e propícia à biologia de crescimento e reprodução do mosquito, a situação histórica de forma geral para proliferação do inseto, ela é mais grave. Então a gente está num pico de proliferação que já é histórico. Então, a Prefeitura e a FEVALI, eles estão fazendo, né, o que incumbe a eles, mas nós precisamos realmente da ajuda da população, que eles participem, né, nesse combate, né, a esse vetor, porque nenhum ente público, nenhum poder público, independente da cidade, do estado, tem capacidade de estar todos os dias em todos os domicílios de qualquer cidade, né? Tendo em vista de cidade pequena, que são 1000 domicílios, e cidades maiores, que são centenas de milhares de domicílios. Então, nós realmente precisamos que as pessoas não evitem, né, de receber, né, os nossos agentes de controle de endemias, os nossos estagiários da FEVALI nas suas casas, para que eles possam fazer essa orientação e as pessoas orientadas possam fazer o seu papel em casa e replicar essa informação. Algumas pessoas têm receio, então gostaria de pedir para vocês explicarem como é que é a caracterização dos agentes, né? Se eles têm algum emblema, alguma camiseta especial, porque a gente vê assim nos noticiários que às vezes algumas pessoas se fazem, né, que são de uma ou outra instituição. Então, para que o hamburguense saiba, né, não, esse é um agente da dengue, eu posso recebê-lo em segurança na minha casa, qual é a caracterização dele e o que ele vai estar expondo. Essa questão de ter problema com a gente sempre surge, ainda mais agora com a mídia social sendo muito rápida, sempre surgem esses mitos que tá aparecendo algum agente de saúde ou um agente de combate a endemias nas casas dos moradores. Sempre tem alguns murmurinhos, alguns mitos pela cidade. Bom, o agente que trabalha no projeto da dengue, ele sempre vai ter consigo um crachá da FEVALI com o nome dele, vai ter um jaleco cinza, contendo alguns dados, tanto do município, o logo do município, quanto o logo da FEVALI. Geralmente eles andam em duplas ou individualmente, dependendo da atividade que é atribuída ao momento, e ele sempre vai ser muito receptivo e vai explicar exatamente o que ele está querendo fazer. Em caso de dúvida, já aconteceram algumas dúvidas por parte dos moradores, eles podem entrar em contato com a própria FEVALI para falar se o agente está realmente vinculado ao projeto. E então esse estagiário ele vai estar com a identificação da FEVALI e também da prefeitura. Então, em caso de dúvida, sempre pode entrar em contato com a própria instituição FEVALI para saber se existe esse vínculo do agente. Em relação ao contágio, né, a transmissão dessas doenças, é só o Aedes aegypti, ou também se falava muito do albopictus, né?
ele também tem esse poder de transmitir essas doenças, ou eles só são muito parecidos? Eles são primos, né? Digamos assim, parentes de questão de evolução. Mas já houveram alguns casos em alguns outros países que eles identificaram, né, a transmissão destas doenças pelo Aedes albopictus. Acredita-se que seja justamente por essa similaridade biológica. Mas em Novo Hamburgo nós não constatamos nenhuma transmissão dessas doenças feitas pelo Aedes albopictus. Ao contrário, somente pelo Aedes aegypti. Para quem ainda tem dificuldade e fica indeciso em identificar esse mosquito, vocês podem falar um pouquinho das características físicas dele? O Aedes aegypti, o Aedes albopictus, acho que só complementando, eles são, basicamente, não tem como diferenciá-los a olho nu. É muito difícil para um leigo pegar, olhar com calma e ver as diferenças. Ambos são pretinhos, menores que o mosquito comum e bem escuros e têm bolinhas brancas. Eles são bem distinguíveis do mosquito comum. Então, na dúvida, se é um mosquito pequeno, escuro, com pintinhas brancas, é um dos dois. Em Novo Hamburgo, a incidência de Aedes albopictus é bastante baixa. A partir do momento em que o Aedes aegypti chegou na cidade, ele começou a competir com o Aedes albopictus e eles acabaram basicamente reduzindo a pouco mais de 5% talvez a população de Aedes albopictus. O Aedes albopictus aqui no município vai ficar instalado mais em áreas verdes, onde tem uma vegetação maior, perto de parques, perto dessas regiões vai ter mais a incidência de Aedes albopictus, e na cidade vai ter mais o Aedes aegypti. O Aedes aegypti necessariamente ele precisa do sangue humano. A fêmea do Aedes aegypti ela precisa para que o ovo, que ela consiga alimentar os ovos dela. Então, e é a fêmea que transmite? É a fêmea que transmite, é a fêmea que pica o ser humano, somente a fêmea. Então, essas características. Na dúvida, o que a gente sempre comenta aqui com relação aos mosquitos, 80% das coletas que o projeto da dengue faz nas moradias de Novo Hamburgo são de Aedes aegypti. Ele é um mosquito muito competitivo e ele toma conta dos ambientes da cidade. Tendo a disponibilidade de depósitos com água, sejam depósitos dos mais variáveis. A gente encontra coisas absurdas, sacos plásticos de salgadinho, casca de ovo, a gente já encontrou larvas de Aedes aegypti. Então, é um cuidado que é de todos, é um cuidado de todos. Para evitar a proliferação do mosquito, precisa de uma ação conjunta. Não é apenas a prefeitura fazendo atividade, o projeto da dengue informando a população, que a ideia principal do projeto da dengue é realmente informar, é passar, chega na casa do morador, é tirar a dúvida do morador, para ver como é que é a transmissão, o que ele precisa cuidar. Então essa é a ideia principal do projeto. E é bastante simples o cuidado com o mosquito, é evitar a água parada, basicamente isso. Mas isso, pensando numa cidade, se torna complexo, porque envolve muitas pessoas. E então, por isso que a gente tem esses problemas com relação ao mosquito. Exatamente. O mosquito, o Aedes aegypti, ele se tornou, tanto é que eu falei, o peridomicílio, ele se adaptou tão bem ao ambiente urbano, que ele se prolifera muito rápido e ele se adapta às pequenas coisas para que dentro da sua biologia ele continue a sua evolução, a sua reprodução. Né? Então, realmente, eu complemento e endosso tudo que o Thiago falou, porque nós precisamos realmente da ajuda da população e que essa informação ela seja espraiada, né? A partir da ação dos nossos agentes de campo, que são pessoas muito instruídas, tanto os colegas supervisores, que são biólogos, quanto os agentes de campo, que são acadêmicos dos cursos de saúde. Então, as pessoas elas vão estar sendo instruídas por outras que estudaram e vivenciam aquela rotina diariamente. Então, elas podem confiar nas informações que elas vão receber. E a secretaria ela está fazendo um trabalho também junto às escolas. Né? Eu tenho meus filhos em escola pública e recebemos, né, através das diretoras,
esse aviso da importância do repelente, né, e também de como evitar essa proliferação, de limpar os ambientes em casa. Exatamente. A Secretaria Municipal de Saúde fez duas parcerias principais. Uma delas é justamente a questão de informação e educação com a Secretaria Municipal de Saúde, né, aonde já houve um delineamento inicial, né, como tu mesmo disse, vocês já receberam as informações sobre o uso do repelente, sobre possivelmente uma biologia básica do mosquito, né, quais são os sinais e sintomas. A princípio, nós já desenvolvemos e já foi distribuído às escolas um pequeno folderzinho informativo, né, questão mais a título informativo, para que as pessoas saibam quais são os sinais e sintomas e o que elas precisam fazer, tanto para evitar essa proliferação, quanto tiverem esses sinais e sintomas, né. Também houve uma parceria com a Secretaria de Obras, né, Desenvolvimento Urbano, para quê? Para que nas obras públicas do município eles passassem a vigiar com um olhar mais cuidadoso a questão dessa água parada e a proliferação do Aedes aegypti, né? Porque como nós mesmos dissemos, a gente tem que começar por nós mesmos, né? Vamos começar por nós, as ações dentro da nossa casa, para que a gente possa também mostrar para a população que nós não estamos inertes, que nem eu digo, a gente está trabalhando tanto com as questões dentro da prefeitura quanto fora, né? Inclusive foi emitido um e-mail a todos os servidores da prefeitura informando quais são os sinais e sintomas e quais são os cuidados que se tem que ter, né, na nossa casa. Complementando, talvez, apenas com relação às escolas, junto ao projeto da dengue na Fevale, tem um projeto de extensão, que é parte desse projeto de combate à dengue. E esse projeto de extensão, então, as escolas, algumas escolas que já têm o contato, acabam entrando no contato diretamente e podem fazer isso, solicitando informações, palestras, brincadeiras com as crianças que sejam para explorar o assunto da dengue. As pessoas já costumavam ficar confusas, né, para diferenciar a Covid de uma gripe normal, e agora entra a dengue, que também me parece que tem alguns sintomas similares, né, mas vou deixar para vocês tentarem, assim, elucidar para quem está nos assistindo, o que tem que prestar atenção, assim, olha, isso aqui é mais indicativo da dengue, né? E também gostaria de falar com a Ju como está o trabalho nas unidades de saúde do município, né? Nas UBSs e nas unidades de saúde da família. O que nós temos observado, que tem sido relatado e chega na Secretaria de Saúde, é que o pessoal que está de suspeita e depois se confirma a dengue, eles têm muita dor retroorbitária, que é atrás dos olhos, dor de cabeça e alguns sentem manchas pelo corpo que parece alergia, né? Já foi encaminhado para as unidades de saúde, para a rede de saúde como um todo, já foi estabelecido fluxo para quem entra na unidade básica de saúde, né, lá na atenção primária, quanto para quem entra nas UPAs e quem tem que ser direcionado ao hospital em relação aos sintomas, né? São, a princípio, 4 tipos, A, B, C e D, digamos assim, de pacientes em relação aos tipos de sintomas. E nós utilizamos, né, o fluxograma para divisão dos pacientes que vem do Ministério da Saúde. Então, esse fluxo de como manejar o paciente dentro da rede, ele já está alinhado. Foi feita a reunião com todos, né, os interessados dessa rede para que esse alinhamento fosse feito, né. Ontem mesmo aconteceu na Fevale a capacitação dos agentes comunitários de saúde para que eles também soubessem essa diferenciação e essa identificação, e os profissionais de saúde na ponta também já receberam informações, né, folders e instruções normativas em relação a essa diferenciação, né? E foi solicitado que quando o pessoal da atenção primária tivesse as reuniões semanais, que as doenças transmitidas por Aedes aegypti fossem pautadas para que isso ficasse bem endossado, né, bem
sustentado dentro das unidades, né, para que fosse facilitado o manejo e identificação desse paciente. E os testes rápidos, eles são aplicados também em casos para diagnosticar a Covid? O teste gripe e rápido dengue? do Covid ainda é feito, né? No caso, o swab nasal, o PCA, né? Que é a detecção de antígeno, mas para dengue ele ainda não é feito, né? Existe um fluxograma de coleta, né? Que é preconizado entre o 7º e o 30º dia, né? E ele é encaminhado, dependendo da situação, ao Laboratório Público Municipal e depois é encaminhado para o Laboratório Central de Saúde Pública, que é ele quem dá o aval final em relação ao resultado, ao diagnóstico, né? Boa parte das doenças de notificação obrigatórias, elas são avaliadas quando elas são notificadas pelo Sistema Público de Saúde, elas são avaliadas por esse laboratório, diagnosticadas, emitidas o laudo. Então, isso é um fluxo que vem para todas as doenças de notificação obrigatória, não é com a dengue ou com a Covid, é com todas, né? Num caso de uma pandemia como foi a Covid, que teve um alastre muito grande de pessoas, né? Eles permitiram que alguns laboratórios particulares, né, após serem validados pelo LACEN, que eles fizessem essa análise, mas isso não se converte com a dengue ainda, né? Está se estudando e se avaliando, que ainda não se está decidido, sobre o Laboratório de Microbiologia Molecular na Fevale participar dessas ações, porque ele é um laboratório que tem acesso aos sistemas do LACEN, é um laboratório credenciado. Então, ainda se está avaliando a necessidade dessa parceria, né, com este laboratório. Eu acho que teria mais apenas uns acréscimos com o que a Ju comentou com relação aos sintomas. A gente sempre que tem, como é que funciona no projeto, quando tem surto de dengue ou quando tem algum caso de dengue, sempre a gente tem que fazer uma pesquisa vetorial especial. É uma das atividades que o programa faz. Então, nessa atividade, nós recebemos da Vigilância Ambiental do município o endereço da pessoa, o nome da pessoa. A gente entra em contato com ela por telefone para confirmar o endereço e num raio de 200 metros dessa moradia a gente faz uma pesquisa. A gente entra em todas as casas daquela região e informa que tem uma pessoa com suspeita ou com dengue informada e para as pessoas cuidarem com sintomas e para cuidarem com o seu pátio. Essa é uma das atividades. E o que a gente tem observado hoje em algumas regiões de Novo Hamburgo? Quando a gente faz esse PVE, num caso suspeito, em locais onde já está tendo muitos casos, a gente percebe que as pessoas que estão com dengue, elas estão tendo sintomas muito parecidos. Os sintomas são bastante fortes, as pessoas relatam uma febre que começa bastante rápida, então ela está bem num dia, 1 ou 2 dias depois, ela começa com uma febre bastante forte e que não vai durar muito tempo, vai durar uns 2, 3 dias no máximo. Uma febre de mais de 38 graus. Depois, junto disso e por um longo tempo, uma canseira muito grande, dor no corpo bastante intensa. Essa dor atrás dos olhos é muito frequente também, as pessoas relatam muito essa dor. Dificuldade em se alimentar, elas ficam realmente bastante sensíveis e precisam de repouso. É um repouso necessário para essas pessoas. O tratamento seria, então, para tratar os sintomas e repouso, hidratação, ou tem alguma coisa bem específica? Exatamente. Assim? Nos casos leves, o que se recomenda é o que a gente chama de tratamento sintomático, né? Tratamento dos sintomas, hidratação, tomar muito líquido, né? Preferencialmente muita água, né? E repouso. Conforme a orientação da unidade que o paciente procurar, ele pode ficar em observação e nos casos mais graves, né, aqueles últimos casos que os sintomas são muito graves, aí eles podem ser ou serão, ficarão em observação tanto na UPA ou poderão ser encaminhados ao hospital municipal. E a dengue hemorrágica é uma realidade assim aqui da região ou é só em casos muito extremos?
O que seria a dengue hemorrágica, né? A dengue hemorrágica é uma dengue grave, uma complicação da dengue. Ela não é um tipo de dengue específico, é uma complicação. Porque geralmente ela começa a dar alguns sintomas. Em função disso que a Juliana estava comentando há pouco, com relação ao à gravidade que tem, em alguns momentos a pessoa começa a ficar, a doença ela começa a evoluir, a pessoa não consegue comer, ela começa a vomitar sangue, as partes internas da mucosa começam a sangrar também, em função do vírus estar atingindo as plaquetas do organismo. E em função disso, também recordo que quem faz o uso de AS, em caso de suspeita de dengue, ele precisa imediatamente suspender o AS, AS. Que é o ácido acetilsalicílico. Isso. E nós já tivemos casos na cidade que houve sangramento, sim, essa complicação maior, né? Começou justamente por sangramento na mucosa, né? Aquele sangramento do nariz, assim, uma coisa mais simples, tentou se estancar inicialmente, mas depois o paciente teve que ser encaminhado para uma observação com um olhar mais crítico, né? O paciente se recuperou, ganhou alta, tá bem, mas isso que o Thiago falou são sintomas, né, bastante importantes que as pessoas precisam ficar alertas, né, para procurar o serviço de saúde. Porque o que se acontece quando a gente observa que uma situação dessa está instalada no município? As pessoas acham que é uma alergia, as pessoas acham que elas estão cansadas por algum motivo de estresse, elas acham que elas pegaram alguma gripe mais grave, digamos assim, não é. Elas realmente precisam ficar atentas nessa sintomatologia toda que o Thiago citou, e principalmente, se houver algum sangramento de mucosa, seja de nariz ou seja mucosa oral, procurar imediatamente o serviço de saúde. Para se proteger, então, eliminar os focos, né? E quais outras dicas vocês dariam? Além de todo o cuidado de limpeza que a gente falou até agora, né? De manter o pátio limpo, de não deixar recipientes, seja do menor até uma casca de ovo, que eu não tinha imaginado, porque se fala tanto em baldes, bacias, pneus, né? Piscinas. Então, o que mais a população pode fazer? Uma dica simples também, mas muitíssimo importante, ainda mais em casos de surto de dengue, é o uso do repelente. O uso de repelente, ele protege tanto as pessoas que não estão contaminadas, quanto as pessoas que estão contaminadas de contaminarem outros mosquitos, que é um grave problema. Então, a primeira coisa, quando alguém está com suspeita de dengue, essa pessoa em especial precisa se isolar. Como ela vai se isolar? Com repelente. Usando repelente de acordo com a indicação, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, tem que ver cada repelente tem um modo de utilizar. Mas é muito importante que as pessoas que estejam contaminadas utilizem, para que elas não contaminem mais mosquitos, e que as outras pessoas, as pessoas próximas que estão morando junto com essa pessoa, também utilizem o repelente em função de terem mosquitos contaminados na volta da residência. Sobre os repelentes, tem tantos no mercado, né? Às vezes a gente fica indecisa se tem que ter alguma substância a mais ou se o grande segredo é reaplicar. Não sei se vocês poderiam falar sobre isso. O segredo é a reaplicação, né? A pessoa escolhe o repelente da sua preferência, né? Todos os que estão aí à venda no mercado, sejam no supermercado, sejam nas farmácias, eles estão habilitados para essa venda, né? Foram formulados e licenciados para isso, mas é muito importante que as pessoas elas prestem atenção e leiam o modo de uso, né? Para saber de quanto em quanto tempo esse repelente precisa ser reaplicado, né? E principalmente qual é a quantidade que ele precisa ser aplicado. Mas isso vai depender de cada marca, né? E então a cada pessoa vai ter que fazer o seu uso conforme a marca que ela escolheu. E quais os cuidados que as pessoas devem ter, por exemplo, com essas receitas da internet ou se tem alguma que realmente funciona, né, que poderia ajudar a manter os mosquitos longe, se é do conhecimento de vocês? O que a gente comenta geralmente para os moradores é que, bom, se você faz uso de um desses repelentes e tu tem certeza que para ti funciona, utiliza. Se tu percebe que não tem uma diminuição, porém, a gente não pode indicar que as pessoas façam uso disso em função de a Anvisa não receitar. Então, a gente segue, é uma questão de saúde pública. Então, para nós,
do projeto da dengue, a gente acaba não indicando esse uso. Mas a gente compreende que para algumas pessoas que já fazem uso, que sabem como funciona, que vão no sol com o repelente que produziram, que não se queimaram, não tiveram nenhum problema, que seguem o uso. Se elas conseguem perceber a diferença, é importante, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue ter acesso ao repelente. Nem sempre é possível que as pessoas consigam comprar o repelente, ter esse custo. Mas também pensando, os custos de todo o material está bastante caro. E para fazer um repelente mais comum da internet, ontem a gente até falava sobre isso, os custos estão bastante altos. Também. Então, eventualmente não compensa fazer um em casa. É mais vantagem, então, comprar um que tem a garantia do que fazer um em casa e não ter certeza que vai funcionar. Ainda mais porque a gente está com um problema. A gente tem o vírus circulando aqui em Novo Hamburgo. Em relação a isso, Novo Hamburgo tem diversos bairros. Tem alguns bairros em que a situação está mais crítica? Sim. Novo Hamburgo começou inicialmente com 3 pequenos surtos. O primeiro caso registrado para o município foi na Santo Afonso, depois apareceu no Boa Vista e depois no Operário. Esses foram os primeiros 3 surtos, pequenos surtos, a princípio controláveis. Porém, foi tão rápido o aumento de casos que hoje tem outros 2 bairros, que seriam o Rincão e o Petrópolis, que fazem divisa com Estância Velha, que estão em situação bem preocupante. Que talvez seriam hoje os bairros mais infestados com mosquitos contaminados. Então, e são nesses locais que então a prefeitura acaba fazendo, a prefeitura juntamente com o projeto, acabam fazendo atividades mais pontuais para tentar fazer com que de todas as formas possíveis que se pensa, que o mosquito ele diminua, ao menos em quantidade nesses locais. E que a população seja informada nesses locais, né? Tem algum tipo de procedimento que pode ser feito assim mais, por exemplo, pulverização que atinja o bairro inteiro, né? Ou esse tipo de ação não é mais realizada assim? A vigilância da prefeitura, ela tem feito a pulverização, tem uma máquina em cima de um carro e ela faz a pulverização da rua para os pátios. Só que a gente sabe que isso não é a única alternativa. Existem outras alternativas que em alguns locais, como os pontos estratégicos da cidade, cemitérios, borracharias, onde está sendo feita a pulverização manual de inseticida. E isso não tem como os moradores fazerem, por exemplo? A única coisa é se proteger com aqueles... Um repelente. O repelente ou os veneninhos de mosquito, assim, não sei se também adianta. Exatamente. Dentro da residência, quem tiver acesso, quem puder né, ter essa compra dos repelentes internos para os ambientes internos, sim, é recomendado. Os repelentes para a própria pele, que nem a gente comentou, e eu endosso o que o Thiago disse, se tu fazer repelente em casa, tu não tem nenhuma garantia da questão química e comprar, digamos assim, todos os ingredientes vai acabar dando o mesmo custo de tu comprar um repelente, né? Então, um repelente comercial, então é muito mais favorável que se faça o uso dentro do que o teu custo-benefício pode te alcançar do repelente liberado pela Anvisa. E o que as pessoas podem fazer é terem o cuidado, né, com o seu próprio pátio de não deixar nenhum recipiente com água acumulada, né? Eu acredito que esse seja a maior contribuição que a população hamburguense possa dar no auxílio ao combate, à transmissão, né, das doenças transmitidas por Aedes aegypti, a eliminação dos criadouros, porque a partir do momento que tu tem a eliminação dos criadouros, tu tem a eliminação das possíveis larvas que estariam ali e dos mosquitos adultos que não vão terminar o seu ciclo e não vão, né, estar nas suas formas aladas, que poderão vir a se contaminar e perpetuar essa transmissão. Então não existe segredo, é você se manter com o seu repelente, os que tu pode usar dentro de casa e na pele,
e cuidar do seu próprio pátio dentro dos criadouros dos seus recipientes. Não tem segredo, não tem mágica, não tem nada. É cada um fazendo a sua parte da melhor forma possível. Para denunciar alguma situação irregular, como que as pessoas podem fazer ou para pedir assim que se dê uma atenção especial para alguma situação? Tem algum contato, algum telefone, e-mail? As pessoas podem entrar em contato com a ouvidoria do SUS e fazer o seu registro, tá? As pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso. Elas, mesmo que se peça o dado para algum tipo de retorno para a pessoa, os dados na denúncia, elas, da pessoa, a identificação, ela não é colocada. Então, ela pode ficar tranquila quanto a em relação a esse resguardo, né? A pessoa pode ligar para o número geral da prefeitura e solicitar a ouvidoria do SUS ou ouvidoria da saúde, que aí as pessoas vão saber qual é o ramal que tem que passar. E estamos chegando quase ao final do nosso programa. O que vocês elencariam nesse momento como os principais desafios, né, dessa situação? E que dica, para finalizar, e mensagem vocês poderiam deixar à nossa comunidade que está nos assistindo agora pela TV Câmara? Talvez o maior desafio que eu percebo hoje é o engajamento total da sociedade. Esse seria o principal. A sociedade compreendendo que a gente está com um problema grave, que pode ser mais facilmente contido do que a Covid que a gente passou. Então, a partir disso, esse seria o desafio. Tendo isso, uma sugestão é que a comunidade crie o hábito. Quem mora em casa, quem mora em apartamento, cria o hábito. Uma vez por semana já é o suficiente. Dê uma volta ao seu pátio, veja o ralo, veja o brinquedo da criança que pegou chuva, que possa ter um pouco de água. A piscina plástica, que agora está acabando a época de tomar banho em piscina plástica, desmontar ela, guardar, botar numa área seca. O pneu que está tirado em algum local, retirar o pneu. Então, é uma dica simples. É uma vez por semana dar essa olhada no seu pátio, cuidar do seu ambiente. Tem uma área verde próximo da casa, antes de reclamar de quem é aquela área, se é de fulano, dê uma olhada, pode dar uma caminhada por lá. É algo simples que a gente precisa fazer. É simples, mas é muito necessário e é muito importante. Essa seria a dica para hoje. Ju? Eu concordo com todas as colocações do Thiago, né? Reitero que nenhum poder público tem a capacidade de estar todos os dias em todos os domicílios de qualquer cidade que seja. Então, tudo que ele colocou aqui é importantíssimo para que exista um bloqueio na transmissão dessas doenças, né? Não existe, como eu comentei antes, não tem segredo nenhum. É cada um cuidando, né, da sua própria área. Não existe segredo, não existe fórmula, né? E eu gostaria de acrescentar ao que o Thiago falou, é que a população seja mais receptiva aos nossos agentes de campo, né? Eles estão ali para auxiliar, né? Eu gostaria também de dizer que na maioria das vezes o projeto de combate à dengue ele tem um Instagram, né? E as pessoas podem acessar esse Instagram e ver onde é que está sendo trabalhado os bairros, né? Seja ele um PVE, seja ele um LI+T, independente do tipo de trabalho, as pessoas podem acessar essa mídia social para terem mais segurança de que o agente que está ali é realmente o agente de campo, né? Assim, geralmente os agentes de campo também têm um supervisor, né? Então, provavelmente vai ter um dos colegas biólogos junto, a pessoa também pode procurar essa certificação. E seriam essas as recomendações, né? Tanto as do Thiago quanto evitar as nossas recusas, que são enormes. Tem bairros no município que as recusas chegam a 20%. Então, como é que no meio de uma alta transmissibilidade de uma doença, tu vai recusar a visita de um agente de saúde que vem ali para te auxiliar? Só uma coisa que eu acho que é bem importante, a gente costuma falar das recusas, mas é que
Tem muita gente, isso é um agradecimento especial para a comunidade, tem muita gente que trata os agentes de uma forma muito carinhosa. Muito humana. Isso é muito agradável, é isso que faz, que incentiva eles a continuarem o projeto. Porque é bastante desgastante ontem a gente estava discutindo com os agentes de saúde e entrar nas casas das pessoas e falar com pessoas que têm inúmeros problemas é difícil, a gente geralmente a gente quer ajudar elas, mas as pessoas têm problemas. Mas mesmo assim, tem muita gente que atende os agentes com uma alegria muito grande, que gosta de conversar, que oferece alguma coisa para comer, suco, refrigerante. Isso é muito interessante, é muito importante, porque isso motiva os agentes a continuarem a fazendo o trabalho. Se sentem acolhidos. Exatamente. Nós estamos prestando um favor para a comunidade. Nós não somos agentes públicos diretos, mas somos agentes públicos indiretos e a gente está prestando um favor. É uma retribuição que é o serviço público esse que se faz. Então, é importante tanto deixar entrar quanto acolher, conversar com as pessoas. Todos somos pessoas, né? Exatamente. Muito obrigada, então, pela participação de vocês aqui no nosso Vitalidade, trazendo essas informações sobre a dengue nesse momento tão importante. Muitas dúvidas das pessoas, né? A gente conversa, né? Parece que o Covid saiu um pouco de foco agora, né? E está entrando a dengue e as pessoas estão com muitas dúvidas ainda, embora não seja um tema novo. Sim. Mas é um tema que eu acredito que vale sempre a pena debater, vale sempre a pena como colocar os comentários, as perspectivas, né? Tanto de quem está na gestão e articulando com a ponta, quanto quem está na outra ponta executando o trabalho de campo. Eu acho que tu agrega as duas realidades para trazer a melhor informação para o público, né? Então, mesmo que seja um tema recorrente, eu acredito que seja, além de válido, ele está sempre em voga, né? Porque todos os anos tu tem, em maior ou menor escala, a transmissão das doenças que vêm originárias, né, da biologia do Aedes aegypti. Muito obrigada. Agradecemos. O Vitalidade, que hoje trouxe mais informações sobre a dengue, chegou ao fim. Nosso bate-papo foi com o coordenador do projeto de combate à prevenção à dengue, Tiago Felipe Stefan, representando a FEVALE, e a responsável técnica na Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Stephanie Simões Matos. Você pode conferir esse e outros Vitalidades na programação aqui da TV Câmara, canal 16 da Claronet, e também pelo YouTube da nossa emissora. Então, vamos fazer cada um a nossa parte, cuidar do nosso pátio, eliminar os focos então desse mosquito para que a dengue possa não ser uma realidade tão presente. Muito obrigada então pela companhia de vocês e até o próximo programa.